Bom, gente, eu acho que o filme traduz ou demonstra uma situação interessante de alguém que transforma um momento de não aceitação, de rejeição até, em respeito. Acho que seria interessante a gente examinar até como é que ele conseguiu esse tipo de transformação com o modo pelo qual ele se comportou, não é? Eu percebo que ele conseguiu separar, né? Ele chegou à cidade e diante da não aceitação dele, ele pôde compreender que não era uma coisa pessoal, mas que era uma questão cultural e buscou transformar isso através de criar rapport, frequentando os mesmos lugares, procurando absorver a forma de falar, enfim, para se fazer familiar ali, né? Criar rapport realmente com aquelas pessoas. E foi impressionante, assim, como ele passou por muita dificuldade, né, de ter essa compreensão, de quanto foi difícil e em vários momentos ele, em casa, externalizou isso, de que estava difícil para ele, mas ele não depositou isso nas pessoas, então ele conseguiu ser amável com essas pessoas, ele não agiu de forma grosseira, né? Então, assim, pensando na mediação, eu fico imaginando que ele conseguiu ali, então, separar as pessoas do problema, né? E conseguiu, com isso, levar isso de uma forma melhor que contribuiu positivamente, né? Para o processo. Eu acho que tem uma série de coisas. Por exemplo, ele deu uma conotação positiva para a situação. Deixa de ser as pessoas são preconceituosas contra mim, que sou negro, para as pessoas não têm o hábito, não conhecem, não havia nenhum negro na cidade e é um novo. Então, como desmistificar esse novo, né? Ele, nessa linha de que ele externalizou o problema, ele tirou das pessoas, né, como você falou, para ser uma questão, como você também falou, cultural, né? Uhum. É curiosa a sabedoria dele, entre aspas, no sentido de não discutir a rejeição, também entre aspas, né? Ele, na verdade, ele sacou que as pessoas teriam que perceber por elas mesmas que aquela percepção que elas tinham não era adequada. Como aquela percepção foi construída culturalmente por crenças que existiam, né, há muito tempo, provavelmente, naquela cultura, não é? Não discutir essa crença não ia fazer sentido, porque a discussão ia apenas fazer com que as pessoas achassem que elas estavam certas. E ele foi, na verdade, procurando uma forma, foi encontrando formas de ser aceito pela sociedade, e essa abordagem fez com que ele acabasse aceito, né, empaticamente aceito, né, através do rapport, para, enfim, poder se apresentar como ele era mesmo, né? Uma pessoa capaz. Isso me fez pensar, né? Interessante o desafio também que é isso, né? Que dentro de casa, com a esposa, ele era acusado acusado, entre aspas, de abandonar as suas raízes, de renegar a sua origem, né? E eu acho que isso deve ter sido um conflito interno muito intenso para ele poder equilibrar, né? Tanto a história dele com o desejo de criar um bom rapport, de se apropriar daquela cultura na qual que ele está inserido agora. E me fez pensar também, né, que, a princípio, essa proposta de criar um bom rapport, de frequentar o bar, de conversar com as pessoas, ele vai aos poucos dando, né, dando notícia, né, de que, olha, eu sou como vocês, né, procura beber o drink que todo mundo bebe, jogar o dardo que todo mundo joga, mas que ainda assim, como médico, né, ele não conseguiu transpor isso para a imagem dele como médico de imediato, né? Precisou um momento de uma necessidade extrema, que era o nascimento inesperado de um bebê, e ele pôde, mais uma vez, o que transformou ali foi justamente ele usar a expressão daquele povo, né? Daquelas pessoas. Foi o que transformou, que fez com que a grávida criasse a confiança naquele momento de que ele poderia ser o médico que ia trazer o seu filho ao mundo, né? E aí houve um contágio. Aí, a partir dali, o restante da população passou também a confiar nele. Alguém deu o primeiro passo
e houve um contágio emocional na cidade, né? E ouvindo você falar, Paulo, eu fico pensando assim, no tempo de cada um também, né? Então, houve um respeito nesse tempo, assim, cada um tem o seu momento, cada um está preparado para uma determinada situação, então, eu acho que foi esse processo, né, de viver aquela cultura, de esperar ter uma oportunidade, como teve no momento do parto, para ele conquistar essa confiança, mas respeitando o tempo de cada um também, né? Paula fez um link com uma das escolas de mediação, eu estava imaginando aqui um link também com a escola narrativa, porque aquela sociedade, se você perguntasse para aquela sociedade por que eles acreditavam que não podia existir um médico africano, né? Provavelmente elas não teriam uma resposta, além do fato de talvez considerarem a África associar com curandeirismo, alguma coisa desse tipo, mas é um preconceito que não resiste muito a ele simplesmente existe, né, uma percepção que existe, é uma narrativa que existe, e você precisa desestabilizar essa narrativa, e ele acabou fazendo isso com a atuação dele, não confrontando, né, ele na verdade procurou o caminho do rapó para modificar aquela narrativa, né? E isso acabou acontecendo, né? Essa percepção. E como às vezes, a maneira pela qual a gente olha para o mundo, ela está eivada dessas percepções que a gente não explica, mas que são filtros para a gente considerar certo e errado, né? E, na verdade, é uma questão de você olhar o outro ponto de vista, né? Você estava falando da narrativa, né? E me veio uma outra possibilidade também de narrativa, que foi, eles poderiam, uma hora, acho que um personagem fala isso, né, que assim, o médico, ele passa o dia inteiro jogando dardo, para confirmar que aquele ser humano é incapaz de ser um bom médico, porque ele está o dia inteiro se divertindo jogando dardo. Ao passo que a gente pode trazer complexização para essa narrativa, no seguinte sentido, ele abriu um consultório, o consultório ficou vazio durante dias, até que alguém deu a dica para ele, que talvez fosse importante ele criar link com as pessoas, onde se criava esse link, então ele foi para o bar, então assim, trouxe humanidade, trouxe mais fatos para aquela narrativa, né? E a nossa função como mediador é isso, é dar luz, trazer mais fatos, complexizar a história que estava muito perfeitinha para confirmar um preconceito. Uhum. Voltando um pouquinho então sobre as alianças, né, que você tinha trazido, o personagem principal, o Seyola, ele tinha uma aliança muito forte com o prefeito, que foi quem trouxe ele para a cidade. E ele percebendo que o consultório dele não ia para frente, ele diz, então, eu preciso comunicar a essa cidade, né, que eu tenho que trabalhar. E se meu consultório está vazio, a única solução que eu tenho é ir embora. Mas ele mesmo tem a consciência de que existe uma forma de que não seja esse o caminho. Só que ele não dá a solução para as pessoas, né? Ele conta qual é a necessidade dele, que é eu preciso trabalhar, eu preciso ter o meu ganha-pão. E as próprias, no dia da eleição, e então as pessoas que nem iam votar percebem que se desejam que ele fique na cidade, que elas devem votar a favor do prefeito com o qual ele é um aliado, né? Mas assim como mediador, ele não traz a solução, né? Então, ele colabora para essa reflexão, né? Ele joga no ar coisas para que aquelas pessoas ali reflitam e conheçam os seus interesses e consigam achar uma estratégia, né? Achar um caminho para que os interesses deles, então, sejam atendidos. Na verdade, uma solução de benefício mútuo, né? Exato. Eles precisam de um médico na cidade e esse médico precisa de um trabalho, né? E o prefeito concorrente, digamos, eles sabiam que ele não se manteria na cidade, né? Outra pessoa chegaria. Acho que é isso.